bem? Oi, Lilian. Oi, gente, tudo bem? Gente, nós estamos aqui hoje para a nossa 18ª aula do curso de maquiagem online que eu tô ministrando aqui pra vocês, tá? Estamos quase no fim do curso. Eu prometi pra vocês na última aula que essa aula seria para fazer uma maquiagem profissional em uma outra pessoa. E minha prima Lilian, que eu falei pra vocês que tá aqui, topou ser minha modelo. E eu fiz essa maquiagem que vocês estão vendo nela. E eu dividi, gente, eu resolvi dividir o vídeo em duas partes, porque eu não queria ficar cortando coisa, entendeu? Eu queria mostrar tudo o mais completo possível. Então eu fiz a mesma coisa que eu fiz quando eu maquiei minha mãe. Ela é loira, um perfil totalmente diferente da minha mãe, então nela eu pude carregar um pouco mais, tá? Então nessa primeira parte da aula, eu fiz só os olhos dela com vocês. Fecha os olhos, Lili, mostra de pertinho, chega perto da câmera. Então, olha, eu fiz os olhos dela aqui, fiz um esfumado marrom, deixei a pálpebra mais clarinha, iluminei abaixo da sobrancelha, tá? Então eu fiz essa sombra nela, pode voltar ali. Então essa parte que eu vou filmar pra vocês agora. E na próxima parte, que vai ser a aula 19, eu fiz a pele toda dela com vocês. O importante de fazer os olhos primeiro é que você pode sujar, pegar o que for na pele, que tudo bem, depois a gente conserta. Então vamos lá começar pelos olhos, tá bom? Então vamos começar. Ao invés do prime normal dela, tá? Eu vou passar esse Fix Plus da MAC, que ele serve como prime e como fixador de maquiagem. Fecha os olhos, Lilia. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, vai ser corrigir a sobrancelha dela, tá? Tô aqui com a minha plaquinha, tô aqui com a minha espátula. E como ela é loira, apesar dela estar com o cabelo preso, ela é loira, então eu vou usar uma cor mais clara nela. Eu vou usar esse aqui da Milani, tá? Que eu já tenho. E ele tem 3 corzinhas assim, e essa daqui é mais acinzentada, é mais universal. Então eu vou usar essa pra corrigir a sobrancelha dela. Então vou fazer exatamente como eu ensinei pra vocês. Eu vou raspar aqui, ó, a corzinha. Ó, não estrago minha sombra fazendo isso. Vou colocar aqui na minha plaquinha o que eu raspei, ó. Ficou aqui na plaquinha e é com isso que eu vou corrigir a sobrancelha dela, tá? Gente, a sobrancelha dela já é bem certinha, então eu tô mais preenchendo aqui as falinhas, ó, porque ela tem uma cicatriz aqui na sobrancelha, do que desenhando, tá? Porque a dela já é bem desenhadinha. Ó, com a minha plaquinha de guerra aqui em cima de mim, tá vendo? Outro lado. Agora, gente, eu vou pro corretivo, tá? Porque eu vou desenhar eu vou limpar o cantinho da sobrancelha, vou colocar o corretivo aqui na plaquinha, por isso que eu não peguei aquele que eu mais gosto. Eu peguei esse aqui na Babyliss, que é novo, e esse aqui é o tom da pele dela, ele não é mais claro. Então, quando você vai fazer correção, você tem que usar corretivo com o tom da sua pele e não corretivo mais claro, tá? Porque o corretivo mais claro serve só pra iluminar. Vamos lá. Aí, ó, só tô limpando em volta, caso tenha dado uma borradinha, aí pra dar uma destacadinha assim na sobrancelha, tá? Aqui em cima. Bom, gente, agora nós vamos para os olhos. O primer, a mesma coisa, ó, primer na plaquinha, ó, e vamos espalhar. Tem muita gente, que não gosta de passar o primer na área toda dos olhos, tá? Porque fala que fica ruim pra esfumar depois. Mas como eu sempre uso a sombrinha de transição, o que vai grudar aqui é a sombra de transição. E não a sombra propriamente dita, tá? Mas eu vou terminar aqui a sobrancelha dela e vou passar o lápis abaixo da sobrancelha. O lápis, gente, não tem como a gente colocar na plaquinha, tá? Mas o que tem como a gente fazer é sempre apontar ele antes de usar na cliente, tá? Porque uma vez apontado, a parte usada já não vai estar mais em contato com outra pessoa, tá? Então, ele estando bem apontadinho, ok. Eu vou desenhar aqui abaixo da sobrancelha dela com lápis. E depois, quando você for passar em outro cliente, é só apontar de novo. Então, eu vou usar essa aqui da Vult, a MA07, tá? Essa aqui, gente, eu uso em mim. Eu tô usando a minha prima, quando é em cliente, geralmente eu uso outra, tá? Mas aqui eu tô mostrando pra vocês como é que faz. Vou dar raspadinha nela e vou colocar ela na plaquinha, tá? E olha, gente, o melhor jeito de esfumar uma sombra é você fazendo bolinha assim no rosto, tá? No olho, tá?
Fazendo bolinha é o melhor jeito de esfumar, porque se você fizer só assim, ó, ela não vai esfumar, ela vai ficar um risco reto aqui. Eu vi que as meninas mandaram fotos pra mim de algumas maquiagens que elas fazem, então o melhor jeito é fazendo assim bolinha. Essa daqui é a sombra que vai ficar grudada. As outras que eu vou passar aqui por cima vai ficar mais fácil de esfumar, entendeu? A sombra iluminadora que eu vou usar vai ser essa daqui da Milani. O número dela é 28, Bella Chiffon. Vou fazer a mesma coisa, raspar ela aqui na plaquinha, tá? Ó, dar uma raspadinha nela. Tô com a plaquinha na frente, gente, que eu só tenho duas mãos aqui, ó. Mas eu coloquei ela aqui na minha plaquinha, tá? E vou passar aqui, ó, abaixo da sobrancelha, porque isso daqui vai deixar a sobrancelha mais destacada, vai misturar com o marronzinho e vai facilitar o meu esfumado, entendeu? Então, como eu já tô com duas sombras aqui, nenhuma delas é a principal, então eu vou conseguir esfumar uma outra cor aqui sem problema nenhum, entendeu? Agora, na pálpebra, eu não vou precisar esfumar, então a pálpebra pode ir a cor direto lá, entendeu? Agora que eu vou pro esfumado, gente, eu vou usar esse marronzinho aqui, que é o Bordeaux, sei lá. É esse marronzinho aqui da Chocolate Bombons, tá? Dá dó, né, gente, de raspar. Mas fazendo isso bem de levinho, você não vai estragar a sua sombra, tá? E é esse que eu vou usar pra esfumar os olhos dela. Pra esfumar, gente, o que que a gente faz? A gente deposita a sombra, a maior quantidade de sombra a gente deposita aqui no cantinho, ó, tá vendo? E eu depositando a sombra aqui no cantinho, o resto eu vou fazendo bolinha, ó, e levando lá pra dentro, tá vendo? Porque a maior parte vai se concentrar aqui, aqui. O resto eu só vou levar lá pra dentro, ó. Só o restinho que sobra no pincel. E fazendo bolinha, vai ficar muito mais fácil de você esfumar do que se você ficar assim, ó, só puxando. Assim não vai ter esfumado. Aí eu vou cortar aqui um pedacinho do vídeo, tá, gente? Porque essa é a parte que a gente mais demora, que fica aqui esfumando, esfumando, esfumando. Eu sempre uso, gente, o pincel de esfumar mesmo, tá? Aquele gordinho que eu já mostrei pra vocês, para esfumar. Sempre. Só quando eu quero uma coisa mais marcadinha que eu uso o pincelzinho menor, tá? E se porventura, não foi o caso dela, tá, gente? Mas se porventura você tiver subido demais com a sombra, eu peguei um pincelzinho de sombra, tá, gente? Que eu esqueci de falar, um chatinho. Você pode voltar com a sua sombra iluminadora, ó, e descer um pouquinho pra te ajudar também aqui no esfumado. Misturar ela um pouquinho com esse marronzinho que a gente esfumou, tá vendo, ó? Aí vai ficar mais fácil também de esfumar e misturar essas cores aqui, mas só um pouquinho, tá? Agora, gente, eu vou pra pálpebra. Como ela é loira e eu quero passar um batom mais tchan nela, então eu vou pegar leve na sombra, tá? Eu já esfumei com marrom, então eu vou escolher uma cor clarinha. Vou pegar essa daqui da paleta, essa daqui chama Satin Sheets, que é essa sombra aqui. E ela é tipo um rosa bem clarinho, tá? Vou raspar ela aqui na minha plaquinha. E vou passar aqui nos olhos dela, na pálpebra toda. A pálpebra, gente, é sempre dando batidinhas, tá? Sempre. Porque a pálpebra é onde você tem que concentrar a sombra, a sua cor. Aí eu vou passar na pálpebra toda dela, essa cor. Aí, gente, é o seguinte, depois que eu passei a sombra na pálpebra móvel, pode ser que fique uma marcação entre a cor da sombra que você passou na pálpebra e o esfumado que você fez, tá? Então, pra isso não acontecer, eu sempre pego um pincelzinho assim, canetinha, sabe? E vou tirar, eu uso a mesma cor que eu usei pra fazer o esfumado, só com pincel sujinho, só pra tirar qualquer marcação que tenha ficado na sombra da pálpebra móvel com a sombra que eu esfumei, tá? Que é justamente pra deixar esse degradê, ó. E não se importe com o que borrar aqui do lado, porque isso aqui depois a gente vai limpar. Por isso que eu tô fazendo os olhos dela antes da pele, porque aí a gente vai poder limpar isso aqui. O delineador, gente, é a mesma coisa. Eu vou pegar aqui a minha plaquinha, minha espátulazinha, ó. Vou tirar um pouquinho de delineador de dentro dela e vou colocar na plaquinha, gente, ó. Da plaquinha que eu vou colocar nela, tá vendo, ó? Aí, gente, pra passar o delineador, a melhor coisa, pede pra cliente fechar o olho, você segura aqui em cima, ó, pra levantar bem o olho dela, ó. E aí você vai passando o delineador. Eu estou com o meu cotonete a postos caso ela resolva chorar, porque tem gente que é assim. Ó, e pra fazer o gatinho nela, eu pego aqui no final do olho dela, em direção à sobrancelha, ó, faço o risquinho.
e puxo aqui, ó. Aí é só preencher. Aí, gente, eu delineei o olho dela e antes de eu fazer aqui a parte de baixo, eu peguei o meu pincel de corretivo, o mesmo corretivo sem ser o mais claro que já está aqui na plaquinha, tá? Eu vou pegar mais um pouquinho dele e aí o que que eu vou fazer, gente? Eu vou limpar aqui os cantinhos. Qualquer coisa que tenha ficado extra aqui do lápis, caso você borre, por isso que se acontecer de você estiver maquiando alguém e você sem querer borrar, gente, não se desespere. Tudo isso você pode arrumar depois, ó, tá vendo? Ó, o corretivo. A única coisa que você tem que tomar cuidado é um pouquinho aqui, ó. Porque se você borrar em cima dos olhos, aí fica mais difícil de você arrumar. Mas aqui o cantinho, o gatinho, é bem tranquilo. Eu não vou passar o corretivo agora, tipo aquele Vzinho que eu já ensinei pra vocês em aula, porque essa aula vai ser só dos olhos. Então, eu vou deixar o olho dela completo aqui. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer a pele juntas, tá? Lápis, gente, a mesma coisa. Eu vou passar o lápis preto nos olhos dela, tá? Apontado. Eu acabei de apontar ele. E aí, pode correr o risco da cliente chorar. Então, eu vou sempre começar aqui pelo lado de fora, tá? Porque se ela chorar logo no começo, então não vai estar sujo de preto ali, tá? Como é outra pessoa mexendo nos olhos, tem muita gente que chora. Você vai chorar, Lilia? Acho que não. Aí, passei. Aí, não me preocupo se borrar, porque eu vou esfumar aqui a parte de baixo dos olhos dela, tá? O rosto dela, gente, que eu esqueci de falar, como ela tem os olhos grandes, minha prima tem os olhos grandes, então eu posso passar tranquilamente o lápis preto na linha d'água, tá? Você percebe que a sua cliente tem um olho bem pequenininho, o ideal é você passar ou só do lado de fora, ou passar o branco na linha d'água, tá? Eu vou pegar o mesmo marronzinho que eu usei pra esfumar e vou esfumar aqui a parte de baixo do olho dela, tá? Ó, igual a gente faz na gente, só que a única diferença é que eu coloquei na plaquinha sombra, tá? Os meus pincéis estavam limpinhos, esse sujo que vocês estão vendo nele é que eu usei na própria cliente, mas mesmo assim, de vez em quando eu vou lá e dou uma espirradinha com o higienizador de pincéis pra ele ficar bem limpinho, tá? Que nem eu tenho um pincel igualzinho, só que ele tá limpinho, esse daqui, tá? Mas se eu não tivesse, eu teria que limpar. E eu vou pegar a mesma sombrinha iluminadora e vou iluminar aqui o cantinho da lágrima do olho dela, ó. Essa parte dela aqui é funda, então se ela acordar com olheira, isso daqui ajuda bastante a destacar o olhar da pessoa, tá? Então aqui, gente, os olhos dela tá praticamente prontos. Eu só vou colar aqui o cílio postiço e passar uma máscara de cílios. Ai, gente, a cada vídeo cacetado aqui. Eu já tinha passado a cola no cílio, já tinha deixado ele secando. Tô segurando ela aqui com a pinça. Esse lado aqui é o olho esquerdo. Aí, gente, não precisa ter medo. Segura firme pra não cair. Se a cola já estiver quase seca, não tem erro. Eu já medi nos olhos dela e vi que eu não precisei cortar. É do tamanho certinho. Ela vai fechar os olhos, ó, igual você faz em você. Você cola bem rente aqui no meio, tá? Se a cola já estiver quase seca, o cílio já vai ficar. Aí eu pego a pontinha, grudo de um lado, a outra pontinha e grudo do outro. Pronto. Vou fazer a mesma coisa com o outro olho, tá? Ah, esqueci de falar, gente. O cílio que eu tô usando é o 105 da Ardell, que é o que eu uso em todas as minhas clientes, tá? Desde que ela não seja com mais velha. Se ela for um pouquinho mais velha, eu uso um menorzinho, tá? Ó, colei. Já ficou, ó, ele já vai sozinho, gente, ó. Se a colinha já tiver quase seca, esse é o segredo. A colinha quase seca. Você colou a parte do meio, ele já fica. Aí é só você juntar as pontinhas aqui e pronto, gente, o cílio dela tá colado. Agora, gente, a gente vai pra máscara de cílio. Máscara de cílio, ó, mostrando o que eu falei na semana passada pra vocês. Eu vou usar o aplicador descartável, porque depois que eu usar nela, esse aplicador vai pro lixo, tá? E é o seguinte, gente, eu peguei uma máscara que eu tenho aqui, que é a que eu uso em todas as minhas clientes, que é uma da Mary Kay. Como você não tem a opção da cerda, você tem que usar uma máscara boa. E essa máscara da Mary Kay é boa e ela é à prova d'água. Então, provavelmente, quando a pessoa se maquia, ela tá se maquiando pra algum evento que possivelmente ela vai chorar. Então, ó, máscara à prova d'água sempre, ó. E tô fazendo igualzinho que eu faço sempre, gente. E não vai adiantar eu passar a máscara nela e depois voltar aqui. Então, eu vou usar umas 3 dessas daqui em cada cliente, tá? Lilia, olha pra frente, tá? Não é nem pra cima nem pra baixo. Pede pra ela olhar pra frente, porque a posição vai ficar perfeita pra você aplicar a máscara. Como ela já tá de cílio postiço, a ideia aqui da máscara é só unir o cílio postiço ao
cílio natural dela, tá? Aí, ó, você pode até economizar um desse aqui, gente, eu tô rindo, mas é sério. Você pode até economizar e usar o mesmo que você passou em cima, olha pra cima ali, fazendo um favor. E passar já embaixo, ó, tá vendo, ó? Porque aí você não precisa pegar outro. Aí, ó, aí esse daqui eu já vou descartar, já vou jogar ele fora, gente. Joguei ele fora e vou pegar um novo e limpo pra fazer do outro lado, tá? Vou melecar bastante, vou melecar bastante com máscara, tá? E já vamos fazer o outro lado. Ó, girando ele, tá vendo, ó? Aí, juntei o cílio dela, o cílio natural dela com o cílio postiço. Vou usar esse mesmo, olha pra cima ali agora. Vou usar esse mesmo pra fazer a parte de baixo e a gente só usou 2, tá? E é isso, gente. E os olhos dela está pronto. Ó, essa parte dos olhos, agora a gente vai para a segunda parte da aula, onde eu vou fazer a pele com vocês, mas eu volto agora aqui com a pele dela finalizada, para vocês verem o resultado da maquiagem, tá? Pois é, gente, a gente já terminou os olhos, então agora a maquiagem está completa, assim como vocês viram no começo do vídeo. E essa segunda parte, na qual eu fiz a pele dela, mostrei pra vocês direitinho como é que faz. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo é que eu estou de preto, que é uma coisa minha, que eu já falei pra vocês, que toda vez que eu vou maquiar alguém eu fico de preto, tá? Então eu estou de preto e durante a maquiagem eu fiz nela, gente, exatamente como se eu estivesse maquiando uma cliente. Então é assim que se faz. Então agora, gente, vamos para nossa próxima aula, que eu vou postar já logo em seguida, para vocês terem acesso aos 2 conteúdos de uma vez, onde eu fiz a pele dela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa parte dos olhos. Um beijo enorme para vocês, até a próxima aula!